Então, continuando aí a nossa revisão para a FUVEST. A gente vai falar agora de um livro de contos. Aqui, Alan, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Luiz Bernardo Ronuana. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Eu já vi alguém pronunciar Ronuana, enfim. Ronuana, Luiz Bernardo Ronuana, ele é um grande escritor, embora só tenha escrito esse livro na década de 60, se não me engano, foi em 63. É uma obra da lusofonia, ou seja, a literatura escrita em língua portuguesa, só que na África, em Angola. Eu acho que o fato do José Saramago ganhar o Prêmio Nobel no ano 2000 ajudou, impulsionou esse trânsito maior, essa troca maior, esse intercâmbio maior dos países falantes da língua portuguesa. Porque, poxa, os ingleses já fazem isso, os espanhóis, chegou a nossa vez, né? O brasileiro lê livro angolano, o angolano lê livro brasileiro, o português lê livro moçambicano, o moçambicano lê livro de Cabo Verde e por aí vai. Tudo nosso. Viva a língua portuguesa. Então, esse livro foi importante no seu contexto, ele é importante até hoje, mas entender que ele surge num contexto em que Angola é uma colônia portuguesa em pleno século XX. Absurdo, Portugal. Até esses dias, aí, até essas décadas, aí, Portugal mantinha o imperialismo na África. Então, é o processo da independência. O Luiz Bernardo Ronuana, ele participou da luta pela independência e depois que Angola se libertou, ele vai ajudar na reconstrução do país, atuando como político à frente da cultura. Tá? Então, ele é um cara muito importante para Angola. Só que na literatura ele tem esse livro, e esse livro é maravilhoso. Se você quiser, né, ler, estudar, perdão, conto por conto, a gente tem a aula gravada aqui do DET Online, é só você procurar. Aí eu vou fazer uma análise de conto por conto. Aqui eu quero passar a geral. Ao escrever esse livro em português africano, com termos africanos, com uma sintaxe própria, né, com termos específicos, coloquiais, regionais, da variação, da variante do português angolano, ele está mostrando uma revolta, uma desobediência às normas literárias portuguesas. Faz parte também. É a linguagem como instrumento de luta. Porque é interessante que tanto em Moçambique quanto em Angola, os povos eles se uniram usando a língua do colonizador, usando a língua portuguesa. Esse processo é muito bonito. A gente não entende muito desse processo. Por quê? Porque o Brasil se torna independente de Portugal graças a um português. A história do Brasil é muito doida, né? Então a gente não teve essa participação popular na independência. Não foi o povo que fez independência no Brasil, como aconteceu em Angola. Esse livro ele registra, portanto, esse momento que antecede a luta pela independência, que é esse já não aguento mais, é um momento tenso, de muita violência, de muita humilhação, de muita opressão do povo angolano. Então, são narrativas que elas vão mostrar essa tragédia, essa violência de presente, essa violência física, essa violência psicológica, essa violência simbólica, mas, ao mesmo tempo, você fala assim, agora vai, você fica torcendo para os personagens se rebelarem, só que eles não se rebelam. É uma forma também dele cutucar, né? Dele provocar o povo angolano, até quando a gente vai aguentar isso. E é muito boa técnica narrativa para criar essa perspectiva. Agora vai, a gente não aguenta mais. Né? Vamos tirar esses portugueses daqui. Então ele consegue criar muito bem esse clima de insatisfação. Impressionante. Tem contos que você jura que vai começar, que vai sair porrada, que vai sair... E os personagens engolem o choro. Os personagens voltam para casa. Os personagens se calam. Mas a revolta fica. Isso que é muito interessante, porque ele consegue criar esse sentimento. Ó, eu estou na apresentação aí. Então, linguagem formal coloquial, isso tudo é resistência, né, ao português e à linguagem portuguesa europeia. Um caráter questionador da juventude e da infância. A gente tem 7 contos, sendo que 5 são narrados em primeira pessoa. E muitas vezes os personagens são ou crianças ou são jovens, que percebem, por que os adultos não se revoltam? Por que os adultos aguentam calado tanta humilhação? Entendeu? Então, eles têm essa liberdade, esse caráter questionador que é próprio da infância e da juventude. Né? Ele é um escritor adulto, mas ele
usa esse artifício da juventude para questionar esse país que está aguentando, né, até não poder mais, a opressão, a colonização portuguesa. O lirismo associado à denúncia das mazelas históricas e sociais é porque, mesmo na miséria, na violência, na porrada, na violência sexual, né, na morte, na loucura, no alcoolismo, ele ainda consegue tirar uma dignidade, uma força, uma beleza, né? Como diz o Mano Brown, até no lixão nasce flor. Então, não é uma questão de vitimizar, não, mas de conseguir ver beleza mesmo em condições terríveis, né? Quando aquele conto que o menino descreve a casa dele é uma casa de 2, 3 cômodos. Aquele conto da cobra, né, da Nádia, que ela mata o cachorro do feitor, né? Tem uma beleza na descrição daquilo. Aquele conto do vento, né? Eu não sei falar aquela palavra nenhuma, não sei falar, que é o vento que vai fazer a colheita ser boa, e aí tem um sujeito que ele alimenta assim, o sonho de ganhar um dinheiro e não depender mais do feitor. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Essa beleza extraída da tragédia, essa beleza extraída da miséria, da revolta. Ele não é um livro só trágico, ele escreve muito bem, tem passagens muito bem, ele descreve muito bem. O enfoque das classes populares angolanas, os personagens são negros, os personagens são pobres, os personagens são oprimidos, são um compromisso do escritor. Ele não vai narrar o português, ele não vai narrar o angolano que prefere, de classe média, servir a Portugal do que servir ao próprio país. Isso é bem interessante. 7 narrativas alegóricas, simbólicas, né? Porque você consegue perceber algo além. Então, o que é matar o cão tinhoso? O que é o cão tinhoso também pode ser, a gente pode pensar nele como português, sarnento, desgraçado, né? Ou como está se deteriorando a sociedade, o povo angolano. Você pode atribuir, né, alguns significados. É uma obra, uma vez que é metafórico, que é poético, é uma narrativa, mas que tem esse sentido metafórico. A gente pode interpretar de várias formas. O que é o vento que vem, o que são os livros na casa, o que é a cobra e o cão, né? O que é um cão tinhoso. Vamos ver o que a FUVEST vai te dar de opção. Tá? Ela vai direcionar a sua interpretação, porque a gente pode interpretar de algumas formas. E é uma proposta decolonial, né? É um livro sobre Angola durante a opressão, né? Durante a colonização, mostrando as agruras, os problemas, mas na perspectiva do colonizado, na perspectiva da revolta do colonizado, do negro, do africano, do colonizado contra o português. É uma literatura que, por si só, ela já é uma literatura de revolta, de libertação, de independência. Tá bom? O conto que abre o livro, um conto enorme chamado Nós Matamos o Cão Tinhoso, é um conto que ele te cansa, né? É uma criança que ela vai perceber a crueldade a todos, é um grupo de meninos malvados que mata um cachorro que está incomodando, né? E ele vai sentir o que é isso, né? Ele vai sentir o que é essa violência que está se espalhando, que está enlouquecendo as pessoas, essa falta de piedade. Ou seja, então, numa perspectiva infantil, de uma escola, de um cão, você está vendo uma coisa que está tomando uma sociedade que está se transformando violenta, uma sociedade que está tornando opressora, que está se tornando uma sociedade cruel. Então, muito sutil isso, do ponto de vista da criança ou do jovem, contando histórias, episódios isolados, num tom muito poético. O Luiz Bernardo Romano ele consegue representar um país numa revolta que vai terminar em independência. Tá? Muito interessante. É um belíssimo livro. Eu assim, juro que eu não estou sendo irônico. Tá? Eu li por causa da FUVEST, eu não conhecia. Eu agradeço a FUVEST. É muito bom. O DJ da FUVEST, que escolhe os livros, está de parabéns. Essa lista da FUVEST é muito legal. Né? Mais legal que a da Unicamp, eu acho. Assim, estou falando como leitor, tá? No sentido de prazer de ler. Né? São livros muito legais. Esse aqui foi uma surpresa. Eu vibrei lendo, assim, fico muito feliz de trabalhar com literatura e poder ler livros tão legais e depois dar aula deles, tá? Então, se você quiser saber mais,
Assiste nossa aula aqui do DET Online, aí eu vou aprofundar em cada conto. E Dois Irmãos, o que dizer de Dois Irmãos? É um dos grandes livros brasileiros do século XXI. Maravilhoso, maravilhoso. Virou até minissérie da Globo. Não sei se isso é vantagem ou desvantagem, mas é um livro impressionante. Ele se passa em Manaus. Ele vai falar da imigração libanesa, árabe, em Manaus. A tradição era libanesa, né? Em Manaus. Impressionante. Tá? Uma família que vai surgir, né? Um casal, que vão ter dois filhos gêmeos, e um filho é o oposto. Um filho tem uma coisa visceral, um ódio visceral, que isso remete à natureza humana. Né? Duas pessoas iguais não são necessariamente iguais, as pessoas são diferentes, as pessoas elas têm uma coisa que é intransponível, tem uma incomunicabilidade, tem uma incapacidade de se amar e de se aproximar. Né? Tem esse mistério da natureza humana que leva ao ódio, que leva à disputa, que leva à inveja, entendeu? Ele não vai passar pano para isso. Isso está no humano. Tá? É muito louco isso. É impressionante. Você que já teve alguma tretinha com seu irmão, com a sua irmã, você vai ficar, assim, ler esse livro e falar, caramba, sabe? Eu acabei de ler, mandei mensagem para minha irmã, eu te amo, te adoro, quero que você leia esse livro, não vamos brigar nunca mais. Porque, no caso, os dois irmãos, eles vão ter uma relação competitiva, destrutiva, né, violenta. E essa questão do bom e do mal, ela fica em trânsito, sabe? Você não tem o herói e o vilão, não tem o irmão bonzinho e o irmão. Isso que é interessante, os personagens têm profundidade psicológica. O pai, que nunca teve intenção de ser pai, né? Nunca teve vocação para a paternidade, ele fez isso pela esposa. A mãe, que claramente preferia um filho do que o outro, né? Preferia o caçula. Caçula, inclusive, é uma palavra. E o narrador, que é o filho bastardo, né? Que é o neto bastardo, que tem sangue indígena com sangue libanês. Que livro. Vamos lá, uma mistura de ficção com memória. Por que memória? Porque o Milton Ratum ele é de origem libanesa e ele viveu nessa Manaus do século XX. A gente nunca vai saber o que é memória, o que é ficção, mas isso que é legal dessas obras. É não poder saber. Se a gente soubesse, perderia a graça, já não seria literatura. A onipresença do rio e da floresta, porque o tempo todo é diferente você viver a vida numa cidade como Manaus. É diferente, o clima é diferente, as estações é diferente. Estação que eu falo assim, o tempo da chuva, o tempo das águas, né? A seca, a presença do peixe, da navegação, do rio, do pescador. Parece que é uma natureza que o tempo todo invadindo a cidade. Olha essa foto que eu coloquei, que absurdo, né, de Manaus, no começo do século XX. É uma crítica social, porque é aquela cidade que ela convivia bem com aquela sua tradição, né, ribeirinha, todo mundo ligado à pesca, ao comércio. Ela vai ver o surgimento do quê? Do polo industrial, da zona franca de Manaus. Aquilo vai acabar com antigas tradições. Ao mesmo tempo, também a gente vê a chegada da ditadura militar no Brasil. A gente tem aquele professor de literatura que vai ser perseguido. É muito bonito, né? Como que a cidade, a Beira-Rio, ela vai se transformar junto com o Brasil. A transformação de Manaus é a transformação do Brasil. O tempo é histórico, tá? Ele vai do fim da Segunda Guerra, que é quando os libaneses vão se fixar em Manaus, até a ditadura, chegando à instalação da Zona Franca, finalzinho do século XX. Década de 80, a decadência afetiva e material de uma família de imigrantes e seus agregados. Não é só perder o dinheiro, perder a loja, mas também perder os amores, perder as relações, né? Vai se degradando. Você lembra aquele livro que caiu no Enem, Crônica da Casa Assassinada? Né? É uma família se depauperando, é uma família pesado, pesado. Então, uma decadência não só material, mas também afetiva, porque a loja dos libaneses não consegue resistir à chegada da Zona Franca de Manaus. O livro trata da transculturação, que é um processo pelo qual identidades culturais distintas combinam para uma nova realidade, que é essa mistura brasileira, né? Entre libanês e povos indígenas. Só no Brasil que isso pode acontecer.
um país colonizado por portugueses, onde imigrantes libaneses vão se relacionar com os povos originários, com os povos indígenas, e vão enfrentar, por exemplo, um comerciante hindu. Né? É muito louco, porque a gente vai ver que Manaus ela tem algo de cosmopolita, tem gente do mundo todo, principalmente quando começa esse processo de crescimento econômico. E é um romance urbano e social. Tá? É um romance que ele está centrado na cidade. Por mais que a cidade tenha essa presença do rio e tenha essa presença da floresta, é uma capital, é uma cidade grande, a gente vê a cidade crescer, a gente vê a casa se transformar e a gente vê a transformação da família, né? Que vai se transformando à medida que a rivalidade entre os dois irmãos vai se agravando. Que livro! O jeito que ele acaba, né? Com o neto, o narrador, contando a história. A análise desse livro está aí no Det Online. Bom, agora que eu encerrei, eu quero... Deixa eu só interromper aqui. Pensar aqui o seguinte, eu quero te dar uns toques sobre a FUVEST. Olha, a gente viu aqui quantos livros? 9? Não vão cair todos os livros, tá? Não vão cair, pode ser que caia 4 ou 5 livros na primeira fase. Beleza? Então, isso já pode nos ajudar a pensar como que a gente vai estudar para a segunda fase, pensando também nos livros que não caíram. Fica atento, pode ter alguma questão interdisciplinar, ou alguma questão ligada, sei lá, independência de Angola, no Nós Matamos o Cão Tinhoso, Inconfidência Mineira, no Convenceram de Confidência, Estado Novo, no Angústia, a crise, a República no Brasil, né, a crise do segundo reinado no Quincas Borba. Não que você vai estudar história, você já estudou história. Mas, assim, pode ser que tenha alguma questão sobre o contexto histórico. Outra coisa interessante é que a gente pode pensar na ligação de um texto com o outro. Você pensar, por exemplo, nessa questão colonial, de colonização, do Romanceiro da Inconfidência com Nós Matamos o Cão Tinhoso. Ou, como eu já falei aí durante a aula, O Coração Maior que o Mundo, que aparece no Drummond e aparece no Marília de Dirceu. Tá? Você tem várias possibilidades. A gente não vai fazer lista e decorar. Aparecendo a possibilidade, você vai olhar as questões e vai pensar qual que te atende melhor. Tá? Então, o que eu fiz aqui com essa revisão foi mostrar características, temas, assuntos, sem me aprofundar em personagens, sem me aproximar em enredo. Isso aí você encontra nas aulas que a gente gravou. Agora, assiste as aulas que você acha que você precisa. Acho que está muito, né? Sexta-feira, a prova é domingo. Você vê todos os livros? Acho que não. A gente precisa descansar também. Mas se tem algum livro que você está inseguro, assista a aula dele hoje. Agora, você que estudou, que leu os livros, que então assistiu às aulas, vê só como um checklist, né? Lembro disso, é isso mesmo, foco narrativo. Esse é o tema, essa é a época, esse é o contexto, esse é o assunto, esse é o estilo, que vai dar bom. Beleza? Deixa uma mensagem aí pra gente. A gente no Det Online está torcendo para que você faça uma excelente prova e conquiste a sua merecida vaga naquela que é apontada como a melhor universidade do Brasil, a USP. Tá? Então, boa prova domingo, se cuida com esse calor. Cuidado, bebe muita água, leva um galão de água de 5 litros para fazer a prova, que vai dar bom, vai dar tudo certo. Estamos torcendo por você. Valeu, boa prova. Tchau.